Oi, gente, eu sou Isabela Paulino da Silva e essa é a minha oficina, Ilustração Flat da Natureza, Pintura com Guache Escolar. Esse projeto foi patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, graças ao edital Cultura Presente nas Redes 2. Bom, hoje a gente vai começar preenchendo o círculo cromático das cores primárias e secundárias e das cores primárias, secundárias e terciárias. Eu vou começar numerando os dois círculos. O primeiro círculo eu vou numerar de 1 a 6 e o segundo círculo eu vou numerar de 1 a 12, para ajudar na nossa organização. O entendimento do círculo cromático ajuda na hora da gente criar paletas de cores e escolher as cores das nossas composições. Agora eu vou começar a colocar as cores no meu prato, para que a gente possa começar a preencher aos poucos o círculo cromático. Não esqueçam de, na hora de montar as cores, colocar um pouco de tinta PVA branca em cada uma delas, para que a gente consiga a textura mais opaca da tinta guache. Caso contrário, ela vai ficar muito transparente e vai lembrar muito a textura de uma aquarela. Eu vou iniciar preenchendo o círculo cromático de cima. Na fatia número 1, eu vou colocar o vermelho. Do mesmo modo, no círculo de baixo, na fatia número 1, eu também vou colocar o vermelho.
Limpe bem o pincel antes de mergulhar ele na próxima cor. A próxima cor que eu vou utilizar é o amarelo. Depois de preparar ele com a tinta PVA branca, eu vou começar a preencher o círculo. Você pode começar preenchendo de cima ou de baixo, só tem que saber a localização correta. No círculo de baixo, eu vou preencher o amarelo na fatia número 5. Eu vou ter pulado 3 casas para poder preencher o amarelo. Do vermelho até o amarelo, eu pulei 3 fatias. Já no círculo de cima, do vermelho até o amarelo, a gente só vai pular uma fatia. Ou seja, eu vou preencher a fatia número 3 no círculo de cima. Depois de limpar bem o pincel, agora eu vou utilizar a cor azul para preencher o círculo cromático. No círculo de cima, eu vou preencher o azul na fatia número 5. Eu vou ter pulado novamente uma fatia do amarelo até o azul. No círculo de baixo, eu vou preencher o azul na fatia de número 9. Do amarelo até o azul, eu vou ter pulado 3 fatias também. Agora eu vou começar a fazer a mistura das primárias para poder encontrar as cores secundárias. Para isso eu vou começar misturando o vermelho com o azul e vou preencher os 2 círculos. Tente equilibrar metade da cor, uma porção da cor vermelha com uma porção da cor azul. Apenas tente equilibrar, não se preocupe com a quantidade correta de cada uma. Assim você vai encontrar o roxo.
Use uma folha de testes para poder ver como que a cor ficou no papel. Em seguida, preencha os 2 círculos. No círculo de cima, eu coloquei o roxo na posição 6. Já no círculo de baixo, eu vou colocar o roxo na posição 11. Depois de encontrar o roxo, agora eu vou tentar encontrar a mistura entre o roxo e o vermelho, entre a cor secundária e a cor primária, que vai resultar na cor terciária. Eu vou colocar um pouquinho de vermelho no roxo até se tornar um vermelho arroxeado. Agora eu vou tentar encontrar o meio entre o azul e o roxo, misturando um pouco de roxo com um pouco de azul.
Assim eu encontrei o meio entre o vermelho e o azul que dá roxo, entre o vermelho e o roxo que dá vermelho arroxeado e entre o roxo e o azul que dá azul arroxeado. Agora eu vou tentar encontrar o meio entre o amarelo e o azul, tanto no círculo de cima quanto no círculo de baixo. Vamos começar a misturar então as duas cores. Assim eu vou encontrar o verde. Não esqueçam de colocar um pouco de tinta PVA branca para conseguir a opacidade da tinta guache. Use sempre a folha de testes para ver se a cor ficou interessante. Se você gostar da cor que você encontrou, você pode começar a preencher o círculo com ela. Você pode umedecer levemente um pouquinho o pincel, porque a tinta PVA branca seca muito rápido. No círculo de cima, eu estou preenchendo o verde na posição 4, no meio, entre o amarelo e o azul. Já no círculo de baixo, eu vou preencher o verde na posição 7, exatamente no meio, entre o azul e o amarelo, pulando apenas uma fatia. Agora, eu vou começar a buscar encontrar o meio entre o verde e o azul. Para isso, eu vou misturar um pouquinho de verde com um pouquinho de azul, para tentar encontrar o azul esverdeado. Vamos lá. Então, quando a gente mistura azul e amarelo dá verde. Quando a gente mistura azul e verde dá azul esverdeado. Agora, eu quero encontrar o meio
entre o amarelo e o verde, que vai dar amarelo esverdeado. Para isso é só misturar um pouco de amarelo com um pouco de verde, até você achar que tá um verde amarelado. Então a gente achou o meio entre o verde e o amarelo, que dá amarelo esverdeado, e o meio entre o verde e o azul, que dá azul esverdeado. Após limpar bem o meu prato ou a minha paleta, eu vou tentar encontrar agora o meio entre o amarelo e o vermelho. Eu quero achar o laranja. No círculo de cima, o laranja vai entrar na fatia número 2. E no círculo de baixo, o laranja vai entrar na fatia número 3. Exatamente o meio entre o vermelho e o amarelo.
Agora eu vou tentar encontrar o meio entre o laranja e o vermelho, misturando a cor secundária com a cor primária para achar a cor terciária, que nesse caso vai ser o vermelho alaranjado. Chegou o momento de tentar encontrar o meio entre o amarelo e o laranja. Nesse caso, a gente quer encontrar o amarelo alaranjado. A gente vai usar esses dois círculos cromáticos como base para a gente fazer o nosso próximo exercício. A gente vai tentar encontrar as cores complementares, a tríade e as cores análogas. As cores complementares são aquelas que estão em lados opostos do círculo cromático. Por exemplo, a gente pode ver aqui o vermelho fica no lado oposto ao verde. Então são cores complementares. São cores que quando estão juntas se reforçam e chamam bastante atenção. O laranja é a cor complementar ao azul. São cores opostas no círculo cromático. Também combinam bastante. Assim, dessa mesma forma, o roxo e o amarelo também são complementares. Já nas tríades, a gente vai combinar as cores equidistantes dentro do círculo cromático. Quer dizer que elas estão distantes igualmente. No caso aqui, tem a tríade das primárias. O vermelho, o amarelo e o azul formam uma tríade. As composições com as primárias são bem interessantes. A gente também pode formar uma tríade com as cores secundárias, com o roxo, o laranja e o verde. A gente pode marcar pontos nas tríades e depois ligar esses pontos. Quando a gente faz essa ligação, a gente percebe que forma um triângulo. Do mesmo modo que eu marquei os pontos nas cores primárias, eu posso marcar os pontos nas cores secundárias e ligar esses pontos. Vai formar um outro triângulo. Vai virar uma estrela de 6 pontas. Isso ajuda a gente a lembrar das organizações visuais.
Agora a gente também pode pensar nas cores análogas. As cores análogas são aquelas que têm algo muito em comum, tem algo de muito parecido nelas. Por exemplo, o amarelo é análogo ao amarelo alaranjado e também análogo ao amarelo esverdeado, porque tem muita presença de amarelo nessas três cores. A gente pode pensar no vermelho, que é análogo ao vermelho arroxeado e também ao vermelho alaranjado. Essas cores têm o vermelho muito em comum, então elas são muito parecidas. A gente pode pensar também no azul, que é análogo ao azul arroxeado e é análogo ao azul esverdeado. Tem muita presença de azul nessas cores aqui. São muito parecidas. Depois de preparar a minha cor, eu vou começar a preencher a folha de exercícios. Eu vou colocar o azul na tríade, na parte da tríade, e depois vou colocar o azul na parte das cores complementares. Vou colocar o amarelo embaixo do azul, na parte das cores complementares, porque o amarelo depois vai ter a sua complementar ao lado dele. E vou colocar também ao lado do azul, na parte da tríade, porque o amarelo vai formar uma tríade junto com o azul e o vermelho. Eu também vou aproveitar o amarelo para fazer as cores análogas com ele no terceiro exercício dessa folha. O vermelho vai entrar na parte de exercícios das cores complementares. Vou colocar ele distante das outras cores. Vai entrar também na tríade das primárias, que é formado pelo amarelo, o azul e o vermelho. Eu formei o laranja para poder colocar ele como complementar do azul. O laranja está em lado oposto ao círculo cromático, em lado oposto ao azul dentro do círculo cromático. Por isso ele vai entrar na parte das cores complementares. Eu também vou colocar ele embaixo na parte da tríade, porque ele vai formar uma tríade com as cores secundárias, o amarelo, o verde e o roxo. Vou formar uma cor análoga ao amarelo, uma cor parecida com o amarelo. Para isso, eu coloquei um pouquinho de laranja com amarelo, para virar um amarelo alaranjado.
Depois eu vou adicionar um pouquinho mais de laranja e vermelho para criar uma outra cor análoga ao amarelo. É interessante saber que a tinta PVA branca, ela dessatura um pouco a cor, faz a cor perder um pouco da sua intensidade. Então fica complicado conseguir muitas cores análogas ao amarelo sem perder a sua saturação, a sua intensidade com o passar do tempo das misturas. Vou misturar o azul com o vermelho para poder encontrar a cor roxa. A cor roxa é complementar do amarelo. Na folha de exercícios eu vou colocar o roxo ao lado do amarelo e vou colocar também na parte das tríades para formar uma tríade ao lado do laranja e também do verde que eu vou colocar depois. A última cor a se formar agora é o verde, que é complementar do vermelho no círculo cromático. Eu vou colocar esse verde, então, na folha de exercícios, ao lado do vermelho e também ao lado do roxo, para formar uma tríade de cores secundárias. Assim, eu completei a nossa folha de exercícios das harmonias cromáticas. Essas harmonias que ajudam a gente a criar nossas composições, escolhendo as cores que a gente mais achar que são legais para aquela composição. Eu fiz para mostrar como exemplo duas composições, duas ilustrações em que eu utilizei paletas de cores escolhidas previamente com a ajuda do círculo cromático. Para essa personagem aqui, eu combinei as cores azul e laranja para o cabelo e para a roupa, e o azul e o laranja são cores complementares dentro do círculo cromático. Para a pintura do fundo do cenário, eu utilizei uma monocromia do vermelho até os tons rosados, isso acontece com a adição de branco. Nessa segunda composição aqui, eu usei um contraste entre a cor verde e vermelha, que são cores opostas, em lados opostos no círculo cromático. E para o fundo, da mesma maneira, eu usei uma monocromia do vermelho até os tons rosados. Após a secagem da pintura, eu utilizei uma caneta nanquim para poder cobrir o contorno das formas. Eu cobri apenas aquelas formas que parecem estar mais à frente da composição. Nessas duas composições aqui eu usei uma monocromia. Nessa daqui, essa monocromia vai do roxo mais escuro até os tons lilazes mais claros, isso aconteceu com a adição de branco. E aqui eu também usei uma monocromia que vai do verde mais escuro até os tons mais claros de verde. E eu vou mostrar em seguida agora para vocês como fazer uma monocromia dessa maneira.
Com o pincel úmido agora, eu vou criar um verde bem escuro. Para isso, eu vou fazer a mistura entre o amarelo e o preto. Sim, com preto. A cor preta, ela cromaticamente aqui vai funcionar como se fosse um azul bem escuro. Por isso, a mistura do amarelo com o preto vai dar verde. E eu ainda vou adicionar a tinta PVA branca para conseguir a opacidade, a textura opaca da tinta guache. Depois de conseguir um tom satisfatório de verde escuro, eu vou preencher agora o papel que está preso na prancheta com fita crepe. Para conseguir um tom de verde mais claro, basta adicionar mais amarelo e mais branco na sua mistura. É interessante notar que em técnicas como na aquarela, técnica de pintura com aquarela, a gente começa a pintar dos tons mais claros até chegar nos tons mais escuros. A gente trabalha com as transparências. Só que em técnicas com tinta guache, a gente pode trabalhar dos tons mais escuros para os tons mais claros. Ou seja, a gente pode colocar tons de tinta claro por cima de tons escuros, como eu vou estar fazendo aqui. Com o tom mais claro de verde que eu consegui, eu vou fazer uma planta genérica. Eu vou direcionar a haste dela para a direita, colocando ela numa posição diagonal.
Em seguida, é só repetir o processo e adicionar mais branco e mais amarelo para você conseguir os tons mais claros de verde. Use a folha de testes para fazer as testagens para ver se há uma diferença significativa entre um tom e outro. Assim que você conseguir um tom mais claro de verde, você pode fazer a outra planta sobreposta à primeira planta, uma por cima da outra. Já que a primeira planta eu desenhei na posição diagonal com a haste apontando para a direita, a segunda planta, para variar a direção, eu vou desenhar ela com a haste apontada para a esquerda.
Repita esse processo de clarear a cor com amarelo e branco e depois variar a direção do desenho da pintura dentro da composição até você completar a sua pintura.
Após a secagem da sua pintura, é o momento de arrancar a fita crepe, com cuidado para não rasgar a pintura. Essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem atentos porque sexta-feira tem mais. Beijos!